Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Salmos, número 77, versículos 11 e 12, que nos dizem assim: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O tema, o salmista nos aconselha a meditarmos sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título O Ministério de Eliseu. Meditar é visitar o passado, é lembrar não só dos feitos, mas das sensações que nós tivemos naquele momento. De qual foi a nossa reação. Como que nós experimentamos aquilo. Como que nós experimentamos aquele milagre. Porque ou o Senhor abençoou a nossa vida, como fez na vida da viúva, ou fez na vida dos reis, e nós fomos beneficiados pelo seu milagre, pelo seu prodígio, ou o Senhor nos usou para abençoar a vida de alguém, como foi na vida do profeta Eliseu. Da mesma forma, lembrar disso, meditar sobre isso, é examinar de que maneira nós estamos nos relacionando com Deus. É examinar que naquela situação, naquele momento em que para nós a coisa era impossível, em que para nós a situação era difícil. Quando os reis depararam com aquela realidade, estavam com um exército, olha a responsabilidade disso. Estavam com um exército em um lugar totalmente seco, não tinha água nem para os homens, nem para os animais. E eles clamaram ao Senhor, e eles buscaram a presença do Senhor. E nós vimos claro ali a diferença entre aquele que é íntimo de Deus e aquele que não é. Enquanto o que não é íntimo de Deus se desespera, sabe que Deus existe, mas na cabeça dele Deus é alguém distante, é alguém que não está perto, é alguém que não faz parte do cotidiano. Enquanto isso, o outro que conhece o Senhor, o outro que é íntimo do Senhor, sabe que Deus está presente, sabe que Deus está perto. Sabe que independente da situação, Deus está no lugar, Deus está no controle da situação. Enquanto o outro se desespera e diz, Deus nos trouxe aqui para morrer, o outro fala, calma, vamos ouvir isso da boca dele. Se ele nos trouxe aqui para morrer, ele mesmo vai falar. Mas eu acredito que não é isso. Eu acredito que não é essa a razão de estarmos aqui. Porventura não tem um profeta em Israel para que a gente possa ouvir o Senhor falar? E quando é trazido o profeta na presença dos reis, o profeta diz exatamente sobre isso. Vai ser operado o milagre vai acontecer, mas não é por causa desse coração duvidoso. Não é por causa desse coração que não conhece o Senhor. É por causa desse coração que acredita em Deus. É por causa desse coração que sabe que o Senhor está presente. É por causa desse coração que acredita, que tem fé. E ao mesmo tempo em que o milagre acontecia e abençoava a vida dos reis e dos soldados, o ministério de Eliseu era confirmado. Então, quando Eliseu lembrava desse milagre, também a sua fé era edificada, porque ele tinha a certeza de que era Deus usando a vida dele. Ele tinha certeza de que era Deus fazendo uma grande obra através da vida dele. Ele era o canal por onde a bênção do Senhor alcançou aquelas vidas. Por isso, irmãos, que é importante sim o convite do salmista. Lembrar, não apenas lembrar, mas testemunhar, é reafirmar. O nosso Senhor operou grandes milagres em nossas vidas. O nosso Senhor opera grandes milagres sobre nós e através de nós. Vidas têm sido abençoadas, vidas têm sido socorridas.
porque o Senhor decidiu nos convidar para participarmos com Ele desse ministério. O ministério que abençoa vidas, o ministério que retira a morte das panelas. É interessante isso. É interessante observar isso. Nem sempre o milagre é sobrenatural. Às vezes o milagre é bem natural. Às vezes o milagre está numa cesta básica. Às vezes o milagre está numa pequena ajuda financeira. Às vezes o milagre está num abraço. Nem sempre é nos grandes milagres. Nem sempre é nos grandes prodígios. Às vezes, ou muitas das vezes, é nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Talvez o milagre que foi feito na vida daquela viúva não causasse tanto impacto na vida daqueles reis, nem fizesse diferença na vida deles. Mas na vida dela, na vida da sua família, fez toda a diferença. Na vida deles fez a diferença entre o cativeiro, a escravidão e a liberdade. Entre a segurança alimentar e a fome. Entre uma vida digna e uma vida de misérias. Visitar, lembrar do passado. Meditar sobre o passado. Sobre o que Deus já fez, tanto nas nossas vidas quanto na vida daqueles que nós conhecemos, ou na sua palavra, é fortalecer a nossa fé de que o nosso Deus operou, opera e ainda continuará operando enquanto a igreja estiver aqui, enquanto for o tempo da graça, o nosso Senhor continuará operando. Amém? Que Deus os abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.